Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 157. Manifestações físicas, mediunidade, capítulo 14, a Gênese. Então, aqui dando sequência, mas vamos falar a respeito de xenografia também, com Chico Xavier. Chico Xavier recebeu inúmeras mensagens em inglês, né? Em alemão, em francês, em italiano, inclusive, mas isso de espíritos sérios. Então, quando o médium é sério, é verdadeiro, aí, como se diz aquele ditado, né, gente? Aí muda-se de figura. Então, precisa ficar muito atento a essas questões também. Inclusive, se você não precisa nem acreditar em mim. Você digita no Google aí, mensagem de Emmanuel. Em inglês, através de Chico Xavier. Emmanuel psicografou através de Chico várias mensagens em inglês através do Chico. Inclusive, Emmanuel psicografava certas mensagens através do Chico em inglês de trás para frente, que só era lida quando colocada no espelho. Porque você coloca no espelho, inverte, né? Aí você consegue ler, lá, olha só. Emmanuel psicografava algumas mensagens em português através de trás para frente, através do Chico. Outros espíritos também, através do Chico, escrevia de trás para frente. Tinha lá um porquê, né? Não deixa de ser um código, não deixa de ser assim um código para mostrar a autenticidade, a veracidade tanto da mediunidade, do dom mediúnico do médium, quanto também da veracidade e da autenticidade do espírito. Porque para escrever o normal já é difícil, agora imagina você escrever de trás para frente e colocar no espelho a mensagem perfeita. E em inglês ainda, de trás para frente. Nenhuma pessoa que, né, fluentemente fala inglês, ele não consegue escrever de trás para frente. Ele não consegue escrever. Tenta escrever um texto aí na tua casa, em português mesmo, de trás para frente, para você ver. Pega uma poesia, né? Pega uma poesia e tenta escrever ela de trás para frente, mas faz o seguinte: fecha os teus olhos, você entendeu? Decora a poesia, decora, né? Porque você... Não, faz o seguinte: tenta, fecha os teus olhos, é a mesma coisa. Fecha os teus olhos, concentra, pega um papel, põe à sua frente, uma caneta e tenta escrever o Pai Nosso de trás para frente. Tenta.
você vai perceber aí a veracidade, a autenticidade do espírito que se manifestava através de Chico, a veracidade da mediunidade de Chico. Agora, tenta escrever o Pai Nosso em inglês de trás para frente. Depois você pega esse papel, coloca de frente o espelho para você ler o Pai Nosso. É assim que acontecia com o Chico Xavier. Mas também Chico Xavier não se brinca, né? Falar de Chico Xavier é falar de amor, né? Então, de outros que desenham, pintam, né? Eu conheço muitas pessoas que pintam muito bem, né? Então, pintam, esculpem, compõem músicas, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrever, reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos, quer por eles se comunicam, tinham quando vivos, se bem não as haja conhecido. Olha só para você ver. Vamos voltar novamente, que às vezes a gente pode até ficar esperto com esse médium, né? Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição. Deus que me livre com esse médium. Pensa bem, ele vai com a perfeição reproduzir a sua grafia. Imagina só. Ele vai reproduzir a sua grafia. A minha não consegue reproduzir. Médium nenhum consegue reproduzir a minha grafia e não consegue reproduzir nem o meu nome. Porque a minha grafia é horrorosa. Então, de tanto horror, ele vai desistir. O espírito vai desistir, né? Então, o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, se bem não haja ele conhecido. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com... Por isso que Kardec, no livro dos médiuns, lá no final, se você procurar lá, você vai encontrar lá mensagens apócrifas. Mensagens de Fénelon, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, mensagens de Maria, mãe de Jesus, mensagem até do Cristo. O que Kardec fez? Colocou-as todas como apócrifas. A mensagem em si, se você vai ler lá, a mensagem em si, ela é verdadeira, ótima, mas o espírito não era o correspondente. Então, por exemplo, eu pego aqui uma mensagem do Evangelho. Eu pego a mensagem do Evangelho, copio ela e depois, com a minha letra, né, eu escrevo ela e lá embaixo eu coloco, né, para ficar mais interessante ainda, eu vou colocar só Barbosa. Pronto, acabei de complicar a mensagem. Uma pessoa que entende mesmo, ao ler aquela mensagem e lá embaixo Barbosa, essa mensagem é apócrifa. Mas por quê? Essa mensagem não é do Barbosa. É do Barbosa. Ele psicografou ela aqui na minha frente. Não. Essa mensagem ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa tem tanto conhecimento que aí ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a mensagem lá. Ou os dizeres também não tem nada a ver.
Porque tem algumas mensagens no livro dos médios apócrifas que são excelentes mensagens. Mas tem outras que o vocabulário não condiz com Fenelon, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo. Não condiz, não tem nada a ver. Então é preciso tomar muito cuidado, porque muitos espíritos das trevas, muitos charlatões, mistificadores do plano espiritual têm procurado muitos médios apócrifos também aqui na Terra, e através desses médios eles têm transmitido essas mensagens e têm também transmitido muitos livros, né? Então está uma enxurrada de livro aqui no Brasil e dá até medo. Mas de cunho instrutivo você não encontra nada nesses livros. É só enxurrada. Parece que a era das obras boas, né? Parece que acabou. Hoje isso eu digo de cara aberta aqui, é cara mesmo. Hoje no Brasil pode-se confiar nas obras de Divaldo Pereira Franco, é óbvio, né? Isso eu estou falando na atualidade. Não vamos pôr Leon Denis, Gabriel Delano, essas coisas não. Atualidade. Pode-se confiar nas obras de Divaldo, pode-se confiar nas obras de Carlos Bacelli, de Uberaba, né? E também vamos colocar Chico Xavier. O resto, o nome mesmo já diz tudo, é resto. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque os médios, eles estão preocupados com holofotes, eles estão preocupados com flashes, né? Os médios estão preocupados em dar autógrafos em livros, mal sabendo ele que ele não significa nada ali. Ele é médio, meio. Médio é meio. Ele não é nem o princípio e nem o fim. Ele está no meio. Agora, o bom médio é aquele que procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É aquele que procura trabalhar no anonimato. Trabalhar no anonimato. Quanta coisa o Dr. Bezerra de Menezes realizou na cidade do Rio de Janeiro, de São Sebastião do Rio de Janeiro, porque ela também chama São Sebastião do Rio de Janeiro. Quantas coisas ele realizou lá na época, quando lá no corpo físico, quantas coisas ele realizou no anonimato. O professor Eurico Barçanufo, na cidade de Sacramento, quantas coisas ele realizou lá no anonimato, que ninguém sabe. Historiadores nenhum sabe. Porque ele fazia de uma forma que ninguém ficava sabendo. Eu não sou ninguém perto desses seres, é óbvio. E nem tenho essa pretensão. Mas quantas coisas eu faço no anonimato? Que nem vó Leontina fala. Porque se ela falar, eu corto ela da corrente sanguínea, corto ela da família. Aí você já tá brincando, né, Luiz? Não tô brincando, não. Com a sua avó? Não. Eu tenho o direito de manter preservado aquilo que eu faço no anonimato, ocultamente. Agora, por que ela vai revelar? Que direito tem ela para revelar? Cadê a minha autonomia?
Cadê o meu livre-arbítrio? Eu não tenho direito de manter algumas coisas que já fiz e faço no anonimato? Só a minha consciência e o professor Bezerra de Menezes, Jesus e Deus é que sabe. Então isso é um direito do ser em processo de evolução. Graças a Deus que o que eu faço, que eu já fiz e faço, está voltado para o lado positivo, o lado do bem. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com relação aos holofotes, sabe? Aos flashes, né? Tem muitos oradores que gostam de palco, né? Gostam muito de tribuna, gostam muito de microfone, né? Falam ali, é o proselitismo, né? Que combate o espiritismo. Falam ali, mas, né? Então vamos aqui, olha só para você ver. Tem um outro tema aqui que acho que nós vamos deixar para o próximo dia. Obsessões e possessões. Que aí possessão foi substituído depois por fascinação, né? Mas continuando aqui. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhes a mão. Pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva no idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letras por letras. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médios, que para eles mais não são do que instrumentos passivos. Tá vendo só? Se, porém, o médio tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, né? Estudo, disciplina e tudo mais, relacionado também a moral, se lhes são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médio para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possui noutra existência. Nós já dissemos né, em outro vídeo. E dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência. É aquilo que nós já dissemos nos vídeos anteriores. Donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Então é aquilo que nós já dissemos, né? A pessoa viveu em outros países, estudou várias línguas, então ele desencarnou com todo aquele conhecimento, então na próxima existência a tendência é que ele
dê sequência a tudo aquilo. Agora, isso é muito relativo, porque pode dar sequência, como também pode não dar. Agora, não significa que não dando sequência, o espírito, ele perde tudo aquilo que na existência anterior ele conquistou? Não. Ninguém perde nada. Então, Kardec, em nota de rodapé, ele explica assim: a aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. Tá vendo? Noutra existência, é a prova da reencarnação. O caso do poeta Merrill, relatado em Revista Espírita, de novembro de 1864, páginas 328, é uma prova de que, dizemos, é evidente que, se na sua mocidade Merrill fora médio, teria escrito em latim tão facilmente como em francês, e toda a gente houvera visto nesse fato um prodígio. Então, toda a gente teria visto, no caso desse jovem Merrill, um prodígio, por falta de conhecimento, mas não há prodígios nenhum. É um fenômeno natural. Então, por exemplo, para os católicos, uma criança com 3, 4 anos aqui no Brasil, que de repente começa a falar inglês, os pais são orientados a levar aquela criança num psiquiatra, numa coisa assim, porque a criancinha pode estar com perturbação, ou aquela criança ali é uma santa. Aquilo ali é um milagre de Deus, né? É o maravilhoso ali, é o miraculoso. Não tem nada de... Isso é um fenômeno natural. Aquilo ali é a prova da reencarnação. Precisa, ou melhor, nós precisamos dessa prova. Eu mesmo não preciso de prova nenhuma a respeito de reencarnação, desencarnação. Eu não preciso, mas tem gente que precisa, né? Tem gente que necessita dessas provas para poder ela raciocinar, ela pensar. Porque existe certas coisas que vêm assim como se fosse um impacto, um choque. Pá! É através daquele momento ali que a pessoa começa a acordar. Opa! Se isso está acontecendo, porque tem fundamento. Se isso está sendo dito, porque tem fundamento. Vamos pesquisar a origem? Como já dissemos várias vezes em outros vídeos aqui. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Você, ao chegar num pé de laranja e ver que ela está carregadinha de manga, tem alguma coisa errada ali, não tem? Então você não deve, ou melhor, você não tem que pesquisar aquele pé de laranja primeiro para poder você passar, acreditar naquilo ali. Você vai entregando a tua vida assim. Não pode. Nós temos as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Nós não podemos permitir sermos mistificados. Nós não podemos permitir ser mistificados. Ninguém tem o direito de nos mistificar. Agora, só existe a mistificação porque nós permitimos. Só existe o charlatanismo, né, os impostores, o anticristo, porque nós permitimos, nós aceitamos. Então, o próximo vídeo vai ficar para o próximo vídeo. Obsessões e possessões, né? Então, até o próximo vídeo.